a primeira estratégia que Deus usa para que nós possamos nos revelar aquilo que nós somos verdadeiramente diante dele, aquilo que nós somos verdadeiramente, aquilo que nós somos na íntegra. A primeira técnica que Deus usa é a técnica de aflição. Amados, não é toda aflição que vem do diabo. Não é toda aflição que vem do diabo. Certas aflições não vêm do diabo. Certas aflições é Deus, Ele permitindo com que aconteçam nas nossas vidas com um propósito. E na maioria das vezes, ou em algumas situações, Deus permite com que nós estejamos em aflições, em tribulações. E Deus, Ele tem um certo propósito quando Ele permite com que nós estejamos em tribulação. É Deus que permitiu com que Jesus fosse tentado. É Deus que permitiu com que é Deus que permitiu com que Jó fosse tentado. A tentação que Jó passou por ela não era uma tentação da iniciativa do próprio Satanás. A tentação que Jó passou era uma tentação da iniciativa do próprio Deus. É Deus quem disse que, ok, vá, trabalhe nele. Mas o que Deus queria? Deus queria certificar e consumar e informar ao diabo que Jó é meu servo de verdade. Então, a primeira técnica, ou uma das técnicas que Deus usa para poder nos conhecer, é quando Ele permite com que nós estejamos em aflições. Por quê? Porque Ele sabe muito bem que muita gente, quando está em aflição, quando se encontra numa necessidade, quando se encontra numa tribulação, tem a tendência de o abandonar. Muita gente, quando está doente, tem a tendência de o abandonar. Muita gente, quando não trabalha, tem a tendência de o abandonar. Muita gente, quando as coisas na família, ou nos amigos, ou na relação dele, quando as coisas não estão a sair, muitas pessoas tendem a abandonar a Deus. Por quê? Porque essas pessoas não estão firmadas a 100% em Deus. Muita gente que abandonou Deus porque sentia dor. Nem todas as pessoas que abandonaram a Deus porque o objetivo deles era de abandonar a Deus. Só que eles abandonaram a Deus por causa da situação na qual eles se encontravam. Eles estavam numa doença e ele, por causa da oração, ele achou que a oração não estava funcionando. Ele achou que a oração estava demorando. Então ele achou melhor abandonar a Deus. Ele achou melhor ir ver outros caminhos. É por essa razão, eu quero te dizer nesta manhã que nem toda aflição vem do diabo. Nem toda a situação, nem toda a tribulação vem do diabo. Algumas tribulações que nós vamos passar, somente é Deus querendo ver até onde vai a nossa fé. Aleluia! Algumas tribulações que nós vamos passando na vida, é Deus querendo. Deus não está nos tentar, mas Ele quer ver até onde vai a nossa fé, até onde vai o nosso coração.
Até podem falar que nós somos de Deus, Deus é conosco, mas quando a aflição chega, o tambona não é a chumaira, só que ainda tinha ninguém ali, arranca tinha ninguém. O tambona não é a chumaira, só que ainda ali, arranca tabeliwa. O tambona não é a chumaira, ikuwa inga hivi, ikuwa inga dai, ali arranca daya. Por quê? Porque esta pessoa estava apenas em Deus, em palavras. Aleluia. Então Deus, Ele sempre, há momentos em que Deus vai permitir com que você esteja em aflição. Há momentos em que Deus vai permitir com que você passe por necessidades, mas não porque você pecou, não. Apenas para que Ele certifique a sua fé, para que Ele certifique a veracidade das suas palavras, a veracidade das suas declarações. Há muita gente que está em Deus, mas porque está em Deus, porque ainda não passou por tribulação. Então, eu quero te dizer, eu quero te informar que não é toda tribulação que vem do diabo. Algumas tribulações é Deus ativando. Escuta. Quando o povo de Israel queria sair do Egito, a palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Para quê? Para que o Faraó não concedesse aos israelitas em sair do Egito. Mas qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era de provar o Faraó quem era Deus. Não era diabo a fazer Faraó negar, era o próprio Deus a fazer Faraó negar, para que o próprio Faraó possa conhecer quem é verdadeiramente o Deus dos israelitas. Aleluia. Então, você tem que saber que em algumas situações que você vai enfrentar, seja uma situação de doença, seja uma situação de falta, seja uma situação de depressão ou decepção, você deve perceber, deve olhar isso no lado também espiritual. Não olhe as situações que você encara na vida somente na arena física, porque algumas situações não são de origem física. Algumas situações não é Satanás. Algumas situações é Deus que permite. Deus pode permitir com que você não tenha emprego, sendo você um cristão. Logo pede uma pepa ziala, o pede uma pepa baiala, o pede uma pepa baiala. Deus pode permitir, mas Deus pode permitir com o intuito. Deus pode permitir com o intuito de ver a veracidade do seu coração. You understand me? Nem toda perdição é perdição. Nem toda a falta de vitória, nem toda perda é perda. Algumas perdas são ganhos para Deus. Aleluia. Então Deus, Ele usa a tribulação para poder ver a veracidade do nosso coração. Ele pode usar. Se Deus permitiu com que Jó fosse tentado
daquela maneira, ficasse doente daquele jeito, Deus, não é porque Jó tinha pecado, não é porque Jesus tinha pecado, quando Deus permitiu com que Jesus fosse tentado, não é porque Jesus tinha pecado, apenas Deus queria certificar a veracidade da fé dele, a veracidade do coração dele, a genuinidade do coração dele. Aleluia. A outra forma que Deus usa para poder nos conhecer, a outra forma que Deus usa para poder nos conhecer, Deus, Ele permite com que nós tenhamos riquezas em abundância. Uma das coisas que Deus usa para poder nos conhecer, para poder conhecer a veracidade do nosso coração, quando nós estivermos em abundância, quando nós tivermos prosperidade em abundância. Amados em Cristo, kuni vanhu va ku loko va zama va ni mali, kuni vanhu va ku vo va ni xikwembu agora porque não tem dinheiro. Existem pessoas que só oram a Deus, só adoram a Deus porque ainda querem dinheiro ou porque ainda não tem dinheiro. Mas se por acaso um dia a pessoa ter tabu, amigo tsama na yena tsama na yena, amigo bula na yena bula na yena, amigo pushelana na yena pushelana na yena, amigo va atitsona angete titsona, amigo va ashumayela angete shumayela, amigo va ajonzisa angete jonzisa, amigo va aprofetizar angete profetizar, amigo va aservira angete servira. Deus conhece o nosso coração. Deus, quando nós temos a prosperidade, quando Deus nos prospera, não nos prospera apenas para nós vivermos numa boa, não. Mas Deus, Ele aproveita a fase da prosperidade. Quando você tiver dinheiro, Deus, Ele estará sempre atento em ti. Se esse dinheiro não vai te fazer ficar maluco, porque a Bíblia até diz que o dinheiro é a raiz da maldição. O dinheiro é a raiz da maldição. É por essa razão a Bíblia ainda diz que não ameis o dinheiro. Quereis o dinheiro, useis o dinheiro, mas não ameis o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, basta você chegar no estágio de amar o dinheiro, você, em outras palavras, você está a passos galopantes de sair na totalidade na presença de Deus. Aleluia. Então, quando nós estamos em abundância, quando tudo nos corre bem, Deus aproveita aquele momento para verificar o nosso coração. Aí Deus vai ficar, agora quero lhe ver se esse vai me abandonar ou não. Deus vai se posicionar para poder te ver muito bem, vai estar atento ao seu coração. Utaona logo você amuno alogo lava para as congotweni anga asulado porque já tem carro. Alogo muno lava logo mutiliza sobre temos programa de jejum anga asulado porque já tem carro. Logo mutiliza sobre temos programa de avivamento amulangai porque tem carro. Alogo muno mutiliza sobre na igreja temos limpezas angati porque ele já casou. Angati porque se anyimbisile, angati porque se anyimela mwana, angati porque se
a fama não segurança. Já não respeita Deus, já não respeita os pastores. Ele coloca o seu dinheiro acima de tudo. Arrimada sobre quem lhe prosperou é o próprio Deus. Algumas pessoas até dizem: eu já não tenho tempo. Ana não para entrar numa querequer. Ana não para entrar semana no banco. Ana não para nita da bula na uina. Porque eu tenho muitos negócios. Porque eu tenho muitas empresas. Ei, não estou a dizer que é pecado ter empresas. Não estou a dizer que é pecado ter negócio. Mas eu quero te alertar que pode e é pecado você abandonar a Deus por causa das coisas. Não permite abandonar a Deus por causa do carro. Não permite abandonar a Deus por causa da esposa. Não permite abandonar a Deus por causa da casa que você tem. Não permite abandonar a Deus por causa do tipo de comida que você come na sua casa. Não permita você abandonar a Deus por causa daquilo que as pessoas dizem sobre você. Não permita você abandonar a Deus por causa dos elogios das pessoas. Não permita você abandonar a Deus porque os teus negócios já estão a ter sucesso. Não permita abandonar a Deus porque você tem empresa na África do Sul, tem empresa em Moçambique, tem empresa em Portugal, tem empresa aonde? Por quê? Porque isso termina aqui na terra. Isso nos amsama. Então eu digo como é que não estou a dizer que é para você deixar de ter negócio. Você deve ser uma pessoa próspera. Até porque Deus é próspero. Torna-se perigoso quando você é um cristão e não é próspero. Por quê? Porque você vai entregar a sua alma por causa da fome. Então, para que você não caia nessas armadilhas, Deus vai te prosperar, mas não permita com que a tua prosperidade roube aquilo que é a paixão, aquilo que é o lugar de Deus no seu coração. Não permita com que aquilo que seja a sua prosperidade leve e tome aquilo que é o espaço de Deus em ti. Deus, quando Ele nos prospera, quando nós estamos na prosperidade, Deus fica de prontidão e começa a nos observar. É aí, escuta. Jó, ele era rico. A Bíblia diz que ele era rico. Jó era rico, família. A Bíblia diz que na província em que o Jó se encontrava, ele era o homem mais rico daquela província. Ele tinha tudo, mas ele não permitiu com que a sua prosperidade lhe subisse a cabeça. Ele não permitiu com que o seu dinheiro, tudo aquilo que ele tinha, animais, tudo, ele saísse na presença de Deus. Jó é um dos melhores exemplos. Se você quer alguém para poder te inspirar nessas duas situações, na situação de aflição e na situação da prosperidade, olhe para Jó. Jó não permitiu sair da presença de Deus por causa da autoridade que ele tinha. Ele permaneceu em Deus. Ele permaneceu em Deus. Ele permaneceu crendo em Deus. Deus vai me curar. Deus, é Ele que me deu. Ele que é digno. Aleluia.
Deus abençoe a todos. Não permita com que aquilo que você tem, com que a sua autoridade, as suas riquezas, os seus dinheiros, os seus ganhos, a sua fortuna possa roubar e tomar aquilo que é o espaço de Deus no seu coração. Não permita isso. Não permita também com que haja aflições possam te tirar da presença de Deus. Fique com Deus. Tchau.